São Francisco de Assis, o pobre que enriqueceu o mundo. Francisco começou a pregar a todos a penitência com grande fervor de espírito e alegria da alma, edificando os ouvintes com a linguagem simples e a nobreza de coração. Sua palavra era um fogo ardente que penetrava o íntimo do coração e enchia de admiração a todas as inteligências. Parecia todo transfigurado, olhando para o céu, desdenhava ver a terra. Em todas as pregações, antes de propor aos ouvintes a palavra de Deus, invocava a paz, dizendo: "O Senhor vos dê a paz." Anunciava sempre a homens e a mulheres, aos que encontrava e aos que lhe iam ao encontro. Desta forma, muitos que tinham desprezado a paz, como também a salvação, pela cooperação do Senhor, abraçaram a paz de todo o coração, fazendo-se também eles filhos da paz, desejosos da salvação eterna. Entre estes, o primeiro a segui-lo foi Bernardo de Quintavalle, conhecido depois Frei Bernardo de Assis. Antes de tudo, vamos considerar: Francisco foi em todos os atos da sua vida conforme a Jesus. Porque assim como Cristo, no princípio da sua pregação, elegeu 12 apóstolos, que, desprezando as coisas mundanas, o seguiram na sua pobreza e demais virtudes. Assim também, São Francisco elegeu, logo de princípio, para o fundamento da sua ordem, 12 companheiros que professaram a altíssima pobreza. Assim como um dos 12 apóstolos de Cristo, reprovado por Deus, veio finalmente enforcar-se, assim também um dos 12 companheiros de São Francisco, chamado Frei João Capella, apostatando, acabou também se enforcando. Assim como os santos apóstolos foram, em tudo, admiráveis pela santidade e cheios do Espírito Santo, assim, aqueles santíssimos companheiros de São Francisco foram varões de tão grande santidade como desde o tempo dos apóstolos não houve no mundo nem tão admiráveis e nem tão santos. Um deles foi como São Paulo, arrebatado ao terceiro céu. Esse foi Frei Gil. A outro, chamado Frei Felipe Longo, veio um anjo e tocou-o nos lábios como a brasa de fogo, como sucedeu a Isaías. A outro, que foi Frei Silvestre, falava com Deus como de um amigo para amigo, da mesma forma que acontecia com Moisés. A outro era tal sutileza de entendimento que se remontava como a águia, isto é, São João Evangelista, até a luz da divina sapiência. Esse foi Bernardo, homem de rara humildade e de muita profundidade na interpretação das Santas Escrituras. Houve outro a quem Deus santificou e canonizou no céu, vivendo ainda no mundo. Esse foi Frei Rufino, gentil homem de Deus. Deste modo, todos foram assinalados com singulares mostras de santidade. O primeiro companheiro de São Francisco foi Bernardo de Quintavalle, Frei Bernardo de Assis. Vivia ainda São Francisco em hábito secular, já havia abandonado o mundo e se mostrava tão desprezido e enfraquecido pela penitência que muitos o tomavam por insensato e, como a um louco, o escarneciam, lhe atiravam pedras e lama, não só os estranhos, como até os próprios parentes. Ele, porém, passava com grande paciência pelas injúrias e escárnios, como se fosse surdo, mudo
e alienado a tudo aquilo. O senhor Bernardo, que era um dos mais nobres, ricos e prudentes da cidade, começou a considerar sabiamente o grande desprezo de São Francisco pelo mundo, a grande paciência com que sofria as injúrias, e que, apesar de aborrecido e maltratado por espaço de 2 anos, cada vez parecia mais constante e paciente. Assim dizia em seu pensar Bernardo: é impossível que este Francisco não possua grande graça de Deus. E nessa persuasão, convidou Francisco para ir à sua casa cear com ele. Francisco aceitou. Foi lá, cearam juntos e foram dormir. O senhor Bernardo entrou em grandes desejos de contemplar a santidade de seu hóspede. Havia mandado que lhe preparassem uma cama em seu próprio quarto, onde toda noite ardia uma lâmpada. São Francisco, a fim de ocultar sua santidade, apenas entrou no quarto, deitou-se e fez semblante de dormir. Do mesmo modo fez o senhor Bernardo, que em poucos momentos depois se deitou na cama e começou a ressonar com grande ruído, como se dormisse profundamente. Francisco, pensando que de fato Bernardo dormia, levantou-se da cama, pôs-se em oração e, elevando os olhos e as mãos ao céu, com grandíssima devoção dizia: meu Deus, meu Deus. E dizendo isto e chorando copiosamente, ficou até de manhã repetindo sempre: meu Deus, meu Deus. E outra coisa não dizia, mas só essas palavras, enquanto ia contemplando e admirando a excelência da majestade divina, cuja benevolência para com o mundo era tanta, que disse ao servo, o pobrezinho Francisco, se dispunha a prover para a alma de tantos um salutar remédio. Iluminado assim de espírito profético, Francisco antevia as grandes coisas que Deus havia de obter por seu meio e da sua ordem. E considerando a própria insuficiência e pouca virtude, clamava e rogava a Deus que por sua piedade e onipotência, sem as quais nada pode a fragilidade humana, suprisse, acrescentasse e executasse o que ele por si mesmo não pudesse. Vendo o senhor Bernardo à luz da lâmpada os devotíssimos atos de São Francisco e considerando diligentemente as palavras que dizia, foi tocado e inspirado pelo Espírito Santo a mudar de vida. E logo de manhã chamou São Francisco e desse modo lhe falou: irmão, andei pensando muito e hoje estou inteiramente resolvido em meu coração. Tomei a seguinte atitude: vou abandonar o mundo e seguir-te no que tu me ordenares. São Francisco muito se alegrou em espírito e lhe respondeu: Senhor Bernardo, o que vós acabais de me dizer é tão grande e tão dificultosa coisa que precisamos pedir conselho a nosso Senhor Jesus Cristo e rogar-lhe que se mostre a sua divina vontade sobre tal assunto e ensinar-nos o meio de a pôr em execução. Vamos, pois, à casa do senhor bispo, onde vive um bom sacerdote, a quem pediremos que nos celebre a Santa Missa. Ficaremos depois em oração até a hora terceira, rogando a Deus que, abrindo-nos o missal 3 vezes, nos seja mostrado o caminho, o que é do seu agrado, o que é para seguirmos. Respondeu o senhor Bernardo que isso era muito do seu agrado. Foram, pois, imediatamente ao palácio episcopal e depois de participarem da missa, tendo permanecido em oração até a hora terceira,
tomou o sacerdote, a pedido de São Francisco, o missal, e fazendo nele o sinal da cruz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, 3 vezes o abriu. Na primeira, depararam-se com aquelas palavras do Evangelho que Cristo disse ao jovem que lhe perguntou qual era o caminho da perfeição. Se quiseres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres e segue-me. Na segunda vez, ocorreu-lhes a palavra de Cristo aos apóstolos: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem sapatos, nem dinheiro. Querendo com isso ensinar-lhes que toda a preocupação, toda a confiança deviam pôr em Deus, sem outra preocupação mais do que pregar o Evangelho. Na terceira vez que abriram o missal, se deram com as palavras de Cristo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então disse São Francisco ao Senhor Bernardo: aqui está o conselho que Cristo vos dá. E depois e fazer exatamente como vistes, e bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, que se dignou mostrar-nos o caminho de seu Evangelho. Ouvindo isto, o Senhor Bernardo partiu, e sendo muito rico, vendeu tudo quanto tinha, e com grande alegria repartiu com os pobres, com os órfãos, com os encarcerados, com os mosteiros, hospitais e peregrinos. E em tudo o ajudava São Francisco, com diligência e fidelidade. Um certo senhor Silvestre, vendo que São Francisco dava dinheiro aos pobres, levado da avareza, disse-lhe: tu não me pagaste ainda inteiramente as pedras que te vendi para reparar a igreja. Por isso, agora que tens dinheiro, paga-me. Admirado São Francisco de tanta avareza, não querendo entrar em contestações, e como verdadeiro seguidor do Evangelho que era, meteu as mãos na bolsa do Senhor Bernardo, de onde as tirou cheias de moedas, e despejando-as nas mãos do Senhor Silvestre, dizia-lhe que se mais quisesse, mais lhe daria. Contente, se foi dali o Senhor Silvestre para casa. De noite, porém, assaltaram-no remorsos do que fizera naquele dia, e se arrependido da sua avareza, pôs-se a considerar no fervor do Senhor Bernardo, na santidade de São Francisco, e na noite seguinte, e em mais 2 noites, teve de Deus esta visão. Parecia-lhe que da boca de São Francisco saía uma cruz de ouro, cuja extremidade tocava o céu, e os braços se estendiam de oriente a ocidente. Por causa desta visão, deu, pelo amor de Deus, tudo quanto possuía aos pobres, e se fez frade menor. E viveu na ordem com tanta santidade, que falava com Deus como de um amigo para outro amigo, como o próprio Francisco muitas vezes observou. O Senhor Bernardo teve do mesmo modo tanta graça divina, que com frequência era arrebatado em contemplação. E dele dizia São Francisco que era digno de toda reverência, e que fora ele o fundador da ordem, por ter sido o primeiro que, deixando o mundo, deu tudo aos pobres de Cristo, sem nada reservar para si. O devotíssimo servo de Cristo, São Francisco, pela aspereza da penitência e contínuo chorar, estava quase cego e já via pouco. Uma vez, entre outras, partiu do lugar onde estava em busca de Frei Bernardo, a fim de conversarem acerca de coisas divinas. Chegando ao sítio, disseram-lhe que Frei Bernardo estava no bosque, orando, todo elevado e absorvido em Deus. Então, Francisco encaminhou-se para o bosque onde estava Frei Bernardo e o chamou. Vem,
e fala a este cego. Mas Frei Bernardo não respondeu, porque, sendo um homem de grande contemplação, tinha a mente suspensa e elevada em Deus. É porque tinha particular graça de falar de Deus, é que São Francisco desejava ouvi-lo. Depois de um intervalo, chamou a segunda e terceira vez. Nenhuma das vezes Bernardo ouviu. Por isso, não lhe respondeu e não lhe foi ao encontro. Francisco, um pouco desconsolado, admirando-se, queixando-se em seu interior, de que o Frei Bernardo, chamado por 3 vezes, não tivesse lhe respondido, disse ao companheiro: espera-me aqui. E, afastando-se alguns passos a um lugar solitário, pôs-se em oração, pedindo a Deus que lhe revelasse o motivo de Frei Bernardo não lhe ter respondido. E, orando assim, ouviu a voz de Deus que lhe dizia: ó pobre homenzinho, por que te perturbas? Deverá o homem deixar a Deus pela criatura? Quando tu chamaste por Frei Bernardo, estava ele comigo, e por isso não podia ir ao teu encontro, nem responder-te. Não te admires dele não te responder, porque estava tão fora de si, que não ouviu nenhuma das tuas palavras. Tendo São Francisco recebido essa resposta de Deus, imediatamente e com grande pressa, voltou para onde estava Frei Bernardo, para acusar humildemente do pensamento que havia tido contra ele. Vendo-o chegar, Frei Bernardo saiu-lhe ao encontro e se lançou aos pés. Mas São Francisco obrigou a se levantar e referiu com grande humildade o pensamento e a perturbação que tivera, e como Deus o havia repreendido, concluindo assim: mando-te, por santa obediência, que faças o que eu te ordenar. Mas Frei Bernardo, temendo que lhe mandasse alguma coisa excessiva, como costumava fazer, quis honestamente esquivar-se a esta obediência e respondeu-lhe: estou pronto a obedecer, se da tua parte fizeres o que eu mandar. E prometendo São Francisco, disse Frei Bernardo: agora, Pai, diz-me o que queres que te faça. Então São Francisco lhe disse: mando-te por santa obediência, que para castigar a minha presunção e ousadia do meu espírito, estando eu deitado de costas por terra, me ponhas um pé em cima do pescoço e outro na boca. E assim passes 3 vezes de um lado para outro, dirigindo-me ao mesmo tempo ultrajes e palavras de vergonha e afronta, mas especialmente has de me dizer assim: jaz aí, vilão, filho de Pedro Bernardone, de onde te vem tanta soberba, não sendo tu mais do que uma vilíssima criatura? Ouvindo isto, Frei Bernardo, embora sendo isso muito difícil de cumprir, só por obediência o fez com a máxima cortesia. Cumprida a ordem de São Francisco, disse-lhe este: agora manda tu o que quiseres, porque te prometi obediência. Bernardo lhe disse: mando-te, por santa obediência, que quando nos juntarmos, me repreendas e corrijas asperamente dos meus defeitos. O que muito contrariou São Francisco, porque Frei Bernardo era de tão grande santidade que São Francisco o tinha em grande reverência e não o considerava repreensível em coisa alguma. E por causa disto, dali por diante, evitava estar com ele por muito tempo, para não se ver obrigado a dizer alguma palavra de correção contra quem conhecia ser de grande santidade. Quando o queria ver ou ouvir falar de Deus, ouvindo-o, tão depressa quanto podia se afastava dele indo embora. Era coisa de grande devoção ver com quanta reverência e humildade São Francisco costumava falar com Frei Bernardo,
seu Filho primogênito. Quarto dia, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssimo Pai São Francisco, imitador do Filho de Deus, cópia do Senhor Jesus Cristo, que pelos copiosos dons da graça que haveis recebido e por vossa semelhança ao Divino Redentor, sois chamado o novo Cristo. Fazei que imite vossos exemplos para copiar mais exatamente a Jesus, divino modelo dos predestinados. Onipotente, Santíssimo, Altíssimo e Soberano Deus, que sois todo o bem, o sumo bem, a plenitude do bem, nós vos tributamos todo o louvor, toda a glória, toda a ação de graças, toda a exaltação e todo o bem. Assim seja, assim seja. Amém. Salve, ó Senhora Santa, Rainha Santíssima, Mãe de Deus, ó Maria, que sois Virgem feita à Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai Celestial, que vos consagrou por seu Santíssimo e Dileto Filho e o Espírito Santo Paráclito. Em vós residiu e reside toda a plenitude da graça e todo o bem. Salve ao palácio do Senhor, salve ao tabernáculo do Senhor, salve à morada do Senhor, salve ao manto do Senhor, salve, ó serva do Senhor, salve, ó Mãe do Senhor, e salve vós todas, ó santas virtudes derramadas pela graça e iluminação do Espírito Santo nos corações dos fiéis, transformando-os de infiéis em fiéis servos de Deus. Amém. Pater noster, que es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volva para nós a sua face serena e de nós tenha misericórdia. Que o Senhor lance sobre nós o seu olhar de bondade e nos conceda a sua graça. Que a bênção de Deus, a intercessão da Santíssima, Puríssima e Sempre Virgem Maria, do glorioso e castíssimo São José e do nosso Pai São Francisco, desça sobre nós e permaneça sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos, paz e bem.